acesso ao futuro brilhante. Olhando daqui, o céu não está tão distante. A fé em Jesus é o que nos move com o amor de Jesus é uma semente que só frutifica no coração. Milagre que Deus opera em todo que crê. Aceitar o que Ele deseja que você fazer. É só um passo, esse é o lugar de portas abertas e acesso ao futuro brilhante. Olhando daqui, o céu não está tão distante. A fé em Jesus é o que nos move com o amor de Jesus remove o medo, promove a paz, multiplica o bem. Quem aceitar Jesus como Filho de Deus vencerá o mundo, andará seguro em sua fé. É só um passo, esse é o lugar de portas abertas e acesso ao futuro brilhante. Olhando daqui, o céu não está tão distante. A fé em Jesus move cultura. Abertas e acesso ao futuro brilhante. Olhando daqui, o céu não está tão distante. A fé em Jesus é o que nos move. Muito bem. Eu quero deixar um vídeo gravado aqui no Facebook para que depois vocês possam ouvir com calma em algum momento e meditar. Olha, nós vamos falar sobre Pentecoste. Olha o que a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, do capítulo 6. Depois, uma hora que você tiver tempo, leia todo o capítulo 6. Eu vou ler alguns trechos, a partir do verso 7. Só que antes, a comunidade concluiu que era uma grande ideia escolherem alguns líderes, e dentre eles estava Estevão, e a Bíblia diz que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Depois segue, no verso 7. Feito a escolha, a comunidade apresentou-os aos apóstolos, que orando impuseram as mãos sobre eles e os comissionaram para aquela tarefa. Qual tarefa? Quando começou a ter aquela discussão de que as viúvas dos judeus recebiam mais coisas do que as romanas, as que não eram da fé judaica, por exemplo. Então foram constituídos esses diáconos. E diácono, para que você não sabe o que é a palavra garçom. Eram os que serviam. Só que havia uma diferença entre esses garçons. Era Estevão. E nós saberemos hoje na meditação qual a força, qual a atitude que Deus usou Estevão como um garçom dentro da propagação do evangelho. Sem ele não aconteceria o que aconteceu, e você vai saber hoje. E o que aconteceu? Ele não era apóstolo, ele não era um dos poderosos, ele era apenas um garçom. Seguindo, a palavra de Deus, no verso 7, prosperava. O número de discípulos em Jerusalém crescia dramaticamente. Além disso, um grande número de sacerdotes judeus passou a seguir a fé. Estevão, cheio do poder e da graça de Deus, realizava obras maravilhosas entre o povo.
sinais inconfundíveis de que Deus estava entre eles. Mas alguns homens das sinagogas, cujos membros eram escravos libertos, sirineus, alexandrinos, gente da Cilícia e da Ásia, passaram a atacá-lo. Eram crentes judaicos convertidos ao judaísmo, a fim de impedir o trabalho de Estevão. Entretanto, eles não eram páreo para a sabedoria e a força com que Estevão falava da graça. Por isso, subornaram homens para que lhe dissessem a seguinte mentira: nós o ouvimos amaldiçoar Moisés e a Deus. Do verso 12, a denúncia incitou os ânimos do povo, dos seus líderes e dos mestres religiosos. Eles agarraram Estevão e o levaram perante o concílio. Apresentaram testemunhas subornadas que diziam: esse homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei de Deus. Até o ouvimos dizer que Jesus de Nazaré destruiria esse lugar e que daria o fim a todos os costumes da igreja. Os membros do concílio olharam para Estevão e não conseguiam mais tirar os olhos dele para seu rosto, porque o seu rosto parecia o rosto de um anjo iluminado pelo poder e a graça de Jesus. Muita gente, equivocadamente, pensa que o Pentecoste era o must. Era a probabilidade da pregação do evangelho segundo a vontade de Deus. As pessoas olham a igreja atual, o Pentecoste de outrora, como a ponta maravilhosa e maravilhada da pregação do evangelho. Mas esquecem de estudar o que representou e deixou de representar o Pentecoste. Houve mornidão naquela época poderosa. Foi um tempo de acomodação, como é nos dias de hoje. Ali, como se convertiam os sacerdotes, os apóstolos eram aclamados por onde passavam, o que aconteceu? Houve essa acomodação, porque eles não eram mais perseguidos, eles causaram e causavam a simpatia das pessoas. Não é diferente hoje. Nós somos tidos como o povo maravilhoso, o povo das escolas, da saúde, o povo que cuida do seu físico. Então, aqueles homens, como não foram mais confrontados, se sentiram em Jerusalém a cereja do bolo. Pedro, por onde passava, curava pela própria sombra. Eram convidados para jantares, para reuniões, eram aclamados. Então a mornidão e o tempo de acomodação se fez naquele momento como se faz hoje. Só que Deus não estava satisfeito, porque Jesus disse, depois do poder do Espírito, pregai em Samaria, em toda a Judéia, em toda a redondeza e para o mundo. Mas isso não aconteceu. Isso também não acontece. Essa mornidão, esse tempo de acomodação, vem sendo trabalhado por Satanás há milênios. E ele consegue, a grande maioria, ele consegue instituir essa causa. Só que havia um cara meio que anarquista no meio deles, que era Estevão, que era um homem cheio de fé do Espírito Santo e que tinha o poder da intrepidez, o poder de tocar e falar a graça de Cristo, mostrando que tudo que estava sendo vivido era uma mentira.
e que o povo estava acomodado. E ele pregava porque os judeus convertidos continuavam a fazer as oblações e os rituais mosaico. E esse homem não se impressionava com o clube social da igreja. Esse homem não se impressionava com aquelas tapinhas nas costas, com os convites, com a alegria da membresia, como numa festa social aonde havia uma paixão mentirosa, uma paixão falsa, em detrimento de andar em desencontro com o verdadeiro evangelho e em desencontro com aquilo que Deus queria no pós-Pentecoste e o que Deus quer nos tempos do fim, na sacudidura, que é o que está ocorrendo em nosso mercado, em nosso meio. Mas a acomodação, ela está inserida fora do olho do reino de Deus. Você pode perceber, nós vivemos acomodados. Nós não queremos ter problemas com ninguém. E nós não queremos causar problema. Quem causa problema é o Evangelho. Quem causou problema não foi Estevão, mas foi o Espírito que estava sobre ele. E acontecerá e está acontecendo hoje da mesma causa. E quando ele chamou o pecado pelo nome, ele não estava atacando pessoas, vestimentas de pessoas, a atitude. Não, ele estava mostrando que o evangelho eterno em Cristo Jesus, através da sua graça, não estava sendo aceito e não estava sendo transmitido da forma e no formato que Deus assim queria, segundo a palavra de Jesus. Não havia Bíblia, não havia evangelho, havia Cristo. Jesus destruindo o ritualismo, destruindo a falta de amor, destruindo a mornidão, a acomodação e a diplomacia. Porque o que estava virando? A palavra de Cristo, amontoada em Jerusalém, estava virando uma seita. Estava sendo absorvida pelo judaísmo e o judaísmo estava impregnando a verdade com o ritual da lei. Que não é diferente hoje. Hoje as pessoas não diferem mais o que é graça e o que é lei. As pessoas hoje misturam o que é graça com a necessidade da lei. Não a existencialidade da lei para condenar, mas como um agrupamento mosaico para trazer a lei de Moisés à graça de hoje e fazendo essa misturança que faziam na época de Pentecoste. E aquela igreja, na sua essência, com o poder do Espírito, negligenciavam a vontade de Deus, a pregação eterna do Evangelho da sua graça, separando o judaísmo, a lei de Moisés, da graça do novo mandamento vos dou, de amar uns aos outros. E era essa a pregação que havia e estava se diluindo com a união e a absorção do judaísmo na graça de Deus. Quando isso começou a ser misturado e a seita começou a ser construída, como a Ceia foi construída dentro da igreja de Deus, aconteceu a acomodação, a mesma da época, a mesma de hoje. Tinha que haver uma sacudidura em Jerusalém para que aquilo que Deus queria que fosse propagada acontecesse. Então, o que rolou? Deus usou o anarquista Estevão, um garçom, cheio de intrepidez, de sabedoria e de conhecimento da graça, e começou a destruir aquilo
que estava sendo construído na igreja: a hipocrisia, a letargia, a empáfia, a se acharem os tais, a se acomodarem em viagens de hotel 5 estrelas, cafés da manhã e aplausos e selfies. Estevão não se importava com nada disso. Estevão não estava querendo ser bem olhado na sua comunidade, mas Estevão estava querendo ser bem olhado para a causa de Deus, para o olhar de Jesus. Ele foi chamado. E ele, diferentemente dos apóstolos, se cobriu e começou a pregar o que deixaram de pregar: a verdadeira graça. E quando ele começou a dizer que aquelas oblações, que aquelas mentiras, que aquele legalismo, que aquele moralismo, que tudo aquilo foi dispersado pela presença da cruz do Calvário, quando ele começou a pregar essa verdade, começou a levantar a ira das pessoas, da comunidade. Começou até a causar um desânimo entre os apóstolos e a igreja pentecostal. E quando isso começou a ocorrer, Deus foi tão inteligente que fez esse homem pegar uma bazuca e num dia destruir todo esse entendimento maligno que é o que nós ainda carregamos hoje num legalismo e num moralismo totalmente desprovido de Deus. E eles viam no rosto daquele homem um poder diferenciado e não aceitaram. Não assimilaram, lutaram contra, odiaram, clamaram, rangeram os dentes de ódio, que é o que vai e está acontecendo nos dias de hoje. Vão arrumar toda a sorte de desculpas e mentiras para seguir um clube delicioso e social que foi instituído em nosso meio. Não se pode mexer, não se pode pensar e muito menos falar, porque eu tenho nojo de ouvir isso. Foi o que ocorreu. E assim mataram Estevão. E sabe o que aconteceu? Ali se deflagrou a vida de Paulo. Paulo estava ali. E Paulo, a partir daquele momento, se angustiou em Pentecostes. O legalista e moralista começou a não ter mais paz de espírito. Mesmo continuando com a sua perseguição, com a roupa de Estevão, aquele homem que ele viu o rosto brilhar, e a mensagem que destruiu, que foi uma espada de 2 gumes e que cortou a sua alma. Mas para que isso? Nós estamos em 2021. Tá tudo bem, tá tudo gostoso, irmão. Estou trabalhando, ganhando meu dinheiro aos sábados, indo à minha igreja, estudando a minha liçãozinha. Por que mexer com isso? Por que detonar agora, logo agora que o povo está angustiado, precisa de boas mensagens de coaching, de boas mensagens de esperança? E qual maior esperança é aquela do que conhecer o Evangelho eterno e a graça eterna? Qual? Qual coaching o livrará da ira vindoura? Qual? Mas ali, ao ser deflagrado esse desencontro e descaminho, despertou os apóstolos, começou uma perseguição, e aquela perseguição em Atos diz que semearam, saíram para semear. E quando eles saíram, aí sim, 10 quilômetros depois, Samaria, tinha Judéia, tinha Galileia, estava tudo, ninguém tinha recebido ainda a palavra de Jesus, porque estavam em acomodação. Só daí que eles explodiram e levaram
aquilo que Deus tanto buscou ao derramar o Espírito Santo sobre aqueles homens que se acomodaram, mesmo sendo de Deus, a viver uma vida regalada dentro de um clube social de Jerusalém. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Cada dia, que a cada mensagem da verdade possa mostrar para você que mesmo homens de Deus podem ser toscos, idiotas, preconceituosos, como foi Pedro. E não será diferente hoje. Deus trabalhou muito com Pedro. Deus, para tirar tudo isso dele, teve que mostrar um lençol numa laje qualquer, de um lugar qualquer, para que ele compreendesse o que era a graça de Jesus. E os Pedros de hoje continuam sendo Pedros. Então, a absorção da seita se desmoronou pela graça e o poder de Deus. E a palavra da verdade tomou novamente rédea curta. E eles saíram semeando para semear, semeando em lágrimas para colher em júbilos. Compartilhe esse vídeo. Eu vou colocar também no YouTube. Meu nome é Sherry Filho. Que Deus te abençoe e que você possa cada dia acordar para o Evangelho eterno e sair dessa acomodação eterna. Tchau, até mais.